Olá, começa agora mais um programa Em Pauta e desde já eu quero te agradecer pela companhia e audiência. No programa de hoje a gente vai conversar com o vereador Jorge Schneider, ele que é do partido PTB e já está aí no 4º mandato e aceitou vir aqui até o plenário da Câmara para bater aquele papo com a gente. Vereador, desde já também eu quero te agradecer por disponibilizar esse tempo e falar um pouco dos seus projetos para mim e para o pessoal de casa também. Eu que agradeço e Campinas merece sim a nossa satisfação. Campinas merece saber aquilo que nós fazemos aqui, como você mesmo disse, 4º mandato. O que faz um vereador no 1º, no 2º, no 3º e no 4º mandato? Nós vamos conversar. Então, para a gente começar, o senhor já deu aí a introdução. Vereador, como que é estar no 4º mandato? Como que era o vereador Jorge Schneider lá no 1º ano e agora quase 16 anos depois? Teve um amadurecimento? Como que foi essa transição, esse caminho? Na vida tudo é aprendizado. Quando nós nascemos, nós choramos. Por que nós choramos? É porque nós saímos do bem-estar do útero da mãe para estarmos nesse mundo. Então nós choramos, nós aprendemos a viver dentro deste mundo. E da mesma maneira, um vereador. Nós aprendemos a trabalhar no 1º mandato, no 1º ano, mas sem perder a essência. Porque nós não podemos, de maneira alguma, sermos uma pessoa na vida civil, na vida comum, na vida familiar e ser outra enquanto vereador. Não, nós temos que ser a mesma pessoa. Eu sou católico, apostólico, romano. Eu costumo dizer, torço para a Ponte Preta. Sou casado com a minha esposa há 40 anos e não pretendo mudar de maneira alguma dessas minhas convicções. E ser político é isso, é você ter as suas convicções, fazer aquilo que é justo, aquilo que é bom para a nossa cidade e daí o fruto do 4º mandato. E a demanda da população também mudou nesses anos, aí ao longo desses anos? Tá diferente? Tá mais difícil? Tá mais fácil de resolver o problema da sociedade? As dificuldades do mundo hoje são bem mais complexas, né? Nós temos que ouvir, nós temos que trabalhar, mas o melhor remédio para curar qualquer tipo de doença é você atacar a doença. E nós atacamos de que maneira o problema de Campinas? Indo ao encontro dele. Eu não consigo passar em uma rua, ver um buraco, uma moto às vezes caindo, um carro passando no buraco e eu me silenciar. Eu anoto tudo aquilo que eu vejo e tudo aquilo é registrado e nós passamos sim ao executivo e cobro uma solução. Não é apenas indicar, é cobrar aquela solução. E nós vemos que Campinas, uma cidade com 1.200.000 habitantes, uma cidade espraiada, uma cidade expandida, ela tem que ser muito bem atacado os seus problemas. E o prefeito sozinho não consegue, porque ele é um só. Então nós somos 33 vereadores e mais um prefeito trabalhando para a nossa cidade. Esse é o grande segredo, trabalhar junto com o executivo. Como que o senhor faz aí para saber qual que é o tipo de demanda? O senhor fica mais na rua do que aqui dentro da Câmara? Como que é esse trabalho de vereador para chegar até o problema, para descobrir o que está acontecendo? Eu acho que o grande segredo do vereador é ele saber que ele foi eleito para ser 24 horas por dia vereador. Eu não consigo ir à padaria sem conversar com um morador de Campinas, simplesmente eu dizer, não, a partir de agora eu não falo mais em política, só vou falar daquilo que é da minha alçada enquanto familiar. Não, eu não consigo. A população passa, eles pedem, eles dão indicações, dão sinais daquilo que eles querem. Eu costumo dizer que ninguém faz uma compra no supermercado para a minha família, porque quem mora na minha casa sou eu. Ou eu ou minha esposa que sabemos aquilo que nós precisamos. E é a partir desse princípio que eu digo, quem sabe aquilo que é necessário num bairro são os moradores daquele bairro. E se nós estivermos passando, se nós estivermos visitando os bairros, nós vamos ouvir a população. E aí nós poderemos ajudar muito mais do que aquilo que nós ajudamos. Canaliza para o nosso gabinete? Sim, canaliza muita coisa. Mas a maioria das demandas são os assessores, uma equipe muito boa de assessores que eu tenho que preservar, que eu tenho que incentivar, que eu tenho que corrigir para que sejam também respeitadores do eleitor, respeitador do morador de Campinas. Aí sim, uma boa equipe e o vereador trabalhando com os olhos, trabalhando com as mãos,
Aí nós conseguimos sim chegar no 4º mandato, graças a Deus. O senhor tem esse costume de ir até o local do problema, checar de perto, até para ter mais embasamento na hora de fazer a indicação ou o requerimento? O senhor gosta de ir ali checar? É muito bom, porque você tem muitas das coisas que nós não resolvemos só no papel. Eu vou até a pessoa responsável, eu explico, eu ponho no papel sim, mas antes eu explico e digo, isso aqui é urgente. E quando eu digo que é urgente, eles entendem que é urgente mesmo. Porque eu não faço isso para qualquer coisa. Aquilo que pode ser esperar um pouco, olha, não, isso aqui dá para esperar um pouco. Mas aquilo que não puder, eu digo, olha, por favor, vamos resolver rapidamente, porque isso aqui é urgente mesmo. A população está sofrendo. E eu até separei os números aqui só desse primeiro semestre deste ano do senhor, para o pessoal ter ideia da quantidade de trabalho. Olha só, indicação 308, moção 6, projeto de decreto legislativo 3, projeto de lei ordinária 4, projeto de resolução 3, requerimento 18, todos esses números aqui registrados no primeiro semestre deste ano. Números altos, né, vereador? Como é que o senhor faz para definir essas prioridades? Como eu disse a você, os meus assessores, acho que o gabinete que menos troca assessor é o meu, porque nós temos uma equipe que já vem comigo desde o primeiro mandato. Poucas alterações nós fizemos, alguns aposentaram, outros eu tive infelizmente o falecimento de 2 assessores desde o primeiro mandato, mas todos aqueles que entendem aquilo que o vereador pensa, entendem aquilo que o morador de Campinas fala, porque nós precisamos disso, saber ler e saber interpretar aquilo que é falado para nós. Aí nós conseguimos sim um bom resultado e nós conseguimos ouvir a população, buscar a solução e apresentar o resultado. Para o senhor também é um trabalho coletivo? População, executivo, mais o legislativo? Não, são 3 pilares importantíssimos. A população depende de um trabalho do executivo. O executivo depende do braço do legislativo. E o legislativo depende do morador, porque nós dependemos do morador. Que, para quem não sabe, o nosso patrão é o morador. Então, atender bem o meu patrão é minha obrigação. Então, por que não atender aquele que está nos assistindo agora de uma maneira satisfatória? Eu não preciso fazer as coisas por obrigação, eu tenho que fazer por prazer. E eu tenho o prazer de ser útil. Vereador, a gente falou de indicação, falou de requerimento. Queria que o senhor contasse também como é que funciona o trabalho da comissão. Hoje o senhor é presidente da Comissão de Administração Pública, membro também da Mobilidade Urbana, Defesa dos Animais, Política de Prevenção às Drogas. Como que funciona esse trabalho das comissões aqui na Câmara? Como que esse trabalho volta para a população? Os projetos são apresentados na casa e existem as comissões temáticas. Então, se o projeto ele diz respeito à pessoa idosa, é na Comissão de Defesa do Idoso. Se é referente aos animais, a própria comissão. Então, existe um grupo de vereadores que estudam o projeto naquela ótica e fazem sempre na segunda votação, na primeira é sempre a legalidade, a segunda votação, para que nós possamos aí sim dar um parecer para que possa depois, os pareceres, vir ao plenário. E eu sou presidente da Comissão de Administração Pública, todos os projetos que envolvem a máquina pública, que envolvem os hospitais, que envolvem tudo aquilo que você sabe que é público em Campinas, tem que passar por essa comissão. O senhor que é presidente aí dessa comissão, como que o senhor enxerga a máquina pública, como o senhor disse, aqui de Campinas? A máquina pública no Brasil como num todo, ela é muito pesada. Mas isso aí, eu estou falando a nível de Brasil, porque nós temos, infelizmente, é injusto a forma com que se recolhe os impostos no Brasil e com a forma como que chegam nos municípios. Eu não moro no estado de São Paulo, eu não moro no Brasil, eu moro em Campinas. Então, o dinheiro que eu pago de impostos federais, ele tinha que chegar de uma maneira bem maior do que chega. Nós vemos hoje a forma desigual com que se trata a saúde no nosso país. Se você for nos hospitais hoje, você vai ver ônibus de cidades trazendo moradores das cidades lá para usar os nossos hospitais. Quando eles vêm, eles não trazem os leitos. Aí depois eles ocupam os leitos e não tem para o povo de Campinas.
que paga os nossos impostos, que paga aqueles hospitais. Então nós estamos pagando os leitos para quem mora fora. Quando eles vêm, não trazem o médico. Usam o médico que está incluso na lei de responsabilidade fiscal, que põe um teto para o número de funcionários dentro de uma máquina pública. Então nós temos algumas coisas que nós precisaríamos ter a coragem de mexer lá em Brasília. E não mexem. Não mexem porque não dá voto. Fazer aquilo que é justo não dá voto. Só apenas fazer aquilo que é agradável. Nós precisamos ter coragem de dizer: o nosso SUS está trabalhando de uma forma, nesse ponto, errada. Porque nós não podemos penalizar uma cidade como Campinas, que é uma vanguarda na saúde, penalizar ao ponto de trazer pessoas de Aguaí, Poços de Caldas, Jundiaí, todos esses lados aí, para se tratarem em Campinas com o dinheiro do orçamento de Campinas. Hoje, para o senhor, a área da saúde aqui na cidade é um gargalo, é algo que precisa ter atenção? É um gargalo no Brasil hoje. E de Campinas, um dos motivos é esse que eu expliquei a você. Nós não podemos, de maneira alguma, continuar colocando. Hoje, a lei orgânica diz, pelo menos 17% do orçamento tem que ser destinado à saúde. Campinas destinou 31% no ano passado e nós estamos vendo aí, falta muita coisa ainda. Não é o problema da cidade de Campinas, é o problema dos municípios de fora que não investem em hospitais, não investem em médicos, mas investem em ônibus para trazer para Campinas para tratar os seus doentes. São irmãos nossos, são seres humanos, mas é uma irresponsabilidade desses prefeitos que não olham a sua cidade como tem que ser olhada. E, vereador, ainda falando aí na questão de saúde, o senhor vai promover uma audiência pública voltada à síndrome de Edwards. Por quê? Como que vai ser isso? Essa síndrome é uma síndrome genética, onde a criança nasce com uma certa deficiência, uma coisa natural, parecida muito com síndrome de Down, mas não é mais grave. E existem muitos casos no Brasil. E nós precisamos então o quê? Nós precisamos alertar a forma com que acontece esse nascimento e a forma de trabalhar com os pais, com as famílias, porque as famílias sofrem também porque vê os filhos daquela maneira. Alguns anos atrás, dizia-se que uma criança com essa síndrome não viveria um ano. Então existia aquela corrente pró-aborto, horrível corrente que nós temos no Brasil, dizendo que seria então interessante abortar. Não. Hoje nós temos crianças com 6, 7 anos com essa síndrome. E pergunta para a família se a família quer tirar a vida dessa criança. Se não tem amor a essa criança. Tem e muito. Porque o brasileiro, porque o ser humano é um coração tremendo. E nós não podemos cair nessa armadilha de dizer que tudo é motivo para abortar. Tudo é motivo para não levar a vida à frente. Para que isso? Eu costumo dizer que aqueles que assim agem, eles têm sorte, porque a mãe deles não ouviu alguém dizer a mesma coisa e não tirou eles do ventre. E essa síndrome é pouco falada, né, vereador? Ela existe, mas poucas pessoas conhecem. A evolução da medicina vai descobrindo também alguns tipos de doenças, alguns tipos de má formação genética, né? E isso aí foi a evolução mesmo que trouxe à luz essa síndrome, que ela, de fato, ela é muito pouco conhecida, porque graças a Deus são poucas as crianças, mas existem sim, e nós precisamos ter um olhar um pouquinho mais atentos a essas famílias. E o objetivo do senhor é criar um dia de conscientização? Exatamente, nós conscientizarmos que existe e se acontecer de alguma família receber essa notícia, ela diz: eu já sei o que é essa má formação e eu sei como trabalhar a cabeça minha principalmente, para depois como tratar essa criança. O projeto já existe, mas antes precisa dessa audiência pública. Para todos os dias que nós instituímos, dia de alguma coisa aqui dentro da Câmara, nós temos um regimento interno que nós colocamos no ano passado, que nós precisamos sim de audiência pública para que não torne-se uma coisa corriqueira, dia disso, dia daquilo, e sem necessidade. Nós precisamos valorizar nossos trabalhos aqui na casa.
E o interessante é que essa audiência pública vai contar com vários especialistas da área. E é importante a participação da população, né? Inclusive nós vamos pegar essa gravação e nós vamos enviar a alguns municípios que já pediram, inclusive, quando nós tivermos, para que eles implantem nos outros municípios também, inclusive a capital. Um parceiro do meu partido já pediu para que ele possa implantar também na capital. E como o próprio nome já diz, é uma audiência pública. Vale a pena o pessoal de casa vir até aqui ao plenário participar para o senhor? Sim, ou assiste pela TV Câmara. Um trabalho maravilhoso que a TV Câmara faz. Depois ela vai, inclusive, repicar, vai voltar a passar. É isso que nós precisamos de informação. Agora, para de assistir novela que só passa porcaria, só passa coisa de sem vergonhice, assista um pouco a família através da TV Câmara. E o senhor disse, né, é um trabalho em conjunto. Para o senhor, a população deve participar mais também desses momentos aqui na casa? Todos os momentos. Inclusive, é por isso que chama-se a Casa do Povo. O parlamento é a Casa do Povo. Se você tem vontade, venha, assista, participe. Porque às vezes nós vemos correntes que dizem tem que ser oposição ou tem que ser situação. Não, nós temos que ser Campinas. Nós temos que olhar aquilo que é bom para a nossa cidade. Nem muito tirar toda hora o prefeito e nem muito também não tirar o prefeito se fizer alguma coisa errada. Mas nós temos sim que ter a responsabilidade de saber que nós estamos numa casa de leis e com responsabilidade para o nosso município. E, vereador, foi a partir do povo que surgiu a Lei Municipal 12.413 de 2005, a que fala que defende a vida, que defende a família. Foi a partir do povo também? Eu venho, como eu disse a você, de uma família católica, apostólica, romana. E nós vemos que nós temos que respeitar a vida. Eu sou totalmente, já disse, contra qualquer tipo de coisa que atente à vida. A começar pelo aborto, pela má qualidade de vida e pelo desrespeito ao idoso. Então nós pegamos todo esse viés, nós trouxemos junto com a Igreja Católica, e também já existe o Dia Nacional, e nós fizemos dentro do município essa exaltação à vida, esse nosso trabalho buscando a felicidade através dos bons costumes, através da boa família, através do respeito à vida. E nós pusemos nessa lei que nada mais é do que uma família decente, uma vida decente. Só para o pessoal de casa entender melhor, é a Semana Municipal de Defesa e Proteção da Vida, né? Sim. Que esse ano vai ter o tema Em Família Defendemos a Vida. É uma lei que provoca aí várias ações agora nesse mês de outubro. Sim, nós pegamos sempre a primeira semana do mês de outubro, porque também é Semana Nacional. E a nossa igreja não é uma ilha, nós não vivemos separados, nós vivemos todos juntos, nós vivemos o mesmo pensamento. Então nós fazemos no município aquilo que nacionalmente se faz. Alguns municípios já pediram cópia da lei, já estou enviando também, e nós podemos assim demonstrar que nós somos capazes de gerenciar a nossa vida e a vida do próximo também. Porque não adianta nada eu respeitar a minha vida, respeitar a minha família e não respeitar aquele que está nos assistindo, aquele que está vivendo ao nosso lado, aquele que não gosta de nós. Nós temos que respeitá-lo da mesma maneira. Campinas, inclusive, ela já foi polo. Para quem não sabe, existe o Estatuto dos Animais em Campinas. O primeiro Estatuto dos Animais do Brasil é da minha autoria. Eu dei mais de 200 municípios que tem hoje, que nós mandamos a cópia. Nós qualificamos o que são os animais de todas as espécies, são 140 artigos da lei. E nós conseguimos fazer um Estatuto dos Direitos dos Animais. Por que dos animais? Porque os animais também são criaturas de Deus e nós precisamos respeitar para sermos respeitados. Nós temos que saber como conviver com eles para que eles possam conviver conosco também. Porque não adianta nós acharmos que um animal ele tem que ficar encostado e vir a vidinha dele. Não, vamos respeitá-lo também. E é isso que nós queremos. Nós teremos, inclusive, no dia 4 de outubro, a bênção dos animais em Campinas, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e também na comunidade São Francisco de Assis, pelo fato de ser
dia de São Francisco de Assis, dia do padroeiro dos animais. Como o senhor disse, é uma forma de respeitar a vida de todas as espécies, né? Exatamente. Nós temos o meio ambiente, que nós temos que respeitar também, porque tem muita gente que diz, mas o meio ambiente ele está para não servir, não para ser servido. Ao contrário, ele está para conviver conosco. O meio ambiente não é simplesmente uma árvore. O meio ambiente é não jogar um papel no chão. O meio ambiente é você não cuspir no chão. O meio ambiente é você dizer para o seu filho o que ele pode e o que ele não pode fazer com o meio ambiente. Porque não adianta você mostrar 1000 palavras para o seu filho se você não der o exemplo. E esse nosso exemplo tem que vir através, às vezes, de leis, mas através do convívio natural que nós temos que ter com a nossa família. E essa semana vão ter várias atrações, né? Desde palestra até a missa que o senhor disse em respeito aos animais. Vale a pena participar. Nós vamos ter, inclusive na TV Século XXI, nós temos o programa Louvemos o Senhor no domingo, no dia 6. Nós vamos ter o Padre Eduardo, vai celebrar uma missa às 16 horas lá, em defesa da vida. Nós vamos participar. Nós vamos ter agora, antecipando um pouco, no dia 29, um passeio ciclístico e caminhada lá na região dos diques. Que qualidade de vida, você anda de bicicleta, você caminha, você está dando a chance do seu corpo ter uma vida melhor. São todas ações que nós vamos fazer para culminar. Nós vamos, até é engraçado, nós começamos o dia 1º com o Dia Municipal do Idoso e terminamos com o Nascituro, aquele que está por vir. Nós invertemos a ordem da vida. A igreja faz isso de propósito, para que nós possamos ver que nós temos que começar com aquele que deu o seu quinhão já para que a vida fosse boa, até chegar naquele que está por nascer ainda. E, vereador, essa lei aí está sendo implantada desde 2005, né? Sim. Foi no seu primeiro mandato. Primeiro ano do primeiro mandato. E como que ela está sendo de lá para cá? O senhor está vendo a cada ano mais adeptos, a semana está ganhando mais força aí? Todos os anos nós conseguimos novos parceiros, novos municípios que pedem a lei, novas pessoas que vêm ao nosso encontro, escolas, faculdades, todos vêm. Inclusive recebi uma ideia de uma pessoa, de um professor, para que fizéssemos uma lei, está para ser votada, sobre alimentação saudável, também em direção à qualidade de vida. Quer dizer, nós fazemos uma lei onde se explique nas escolas quais são os alimentos saudáveis, para que nós possamos trazer as crianças, tirar um pouquinho deles do McDonald's, para tirar um pouco da batata frita, para mostrarmos que o alimento do corpo tem que ser igual ao alimento espiritual. Se faltar alguma coisa dentro de nós padecemos. E se faltar algumas vitaminas naturais do nosso corpo também, nós também vamos padecer. E para o senhor aí ver até hoje essa lei sendo colocada em prática, ganhando mais adeptos, como que é para o vereador? Missão cumprida? Não, nós precisamos cada vez mais buscar expandir. A verdade é essa. Nós não podemos nos acomodar naquilo que nós temos e naquilo que nós somos. Nós temos que expandir, expandir e expandir. Nós temos amigos, mais amigos. Nós temos saúde, mais saúde. Nós temos problema, menos problema, né? Porque se nós conseguimos mais amigos e mais saúde, menos problemas. Então é isso aí que nós precisamos. Nós precisamos ter uma vida em progresso. Uma vida que... Porque o ter hoje está muito... precisa ter isso, precisa ter aquilo. Nada disso, nada disso. Nós temos que ser boas pessoas, nós temos que demonstrar aquilo que nós queremos e aquilo que nós somos para podermos ser felizes. Eu prefiro os meus netos, os meus filhos, meus amigos, a minha esposa, bem, mas bem mesmo, intimamente, bem de saúde, do que ter alguma coisa. Porque para ter, eu não vim sem nada e vou voltar sem nada. O dia que eu falecer, vou voltar sem nada. Então não precisamos disso. Nós precisamos sim ter caráter, nós precisamos sim ter vontade de sermos pessoas melhores a cada dia. Nessa semana a população toda está convidada a participar? Todos estão convidados a participar. Nós estamos divulgando em massa, nós estamos buscando as parcerias necessárias para chegar até a população.
E se você não puder ir até o local, faça um exercício em casa. E o maior exercício que você pode fazer, cuida da sua família. Diz a eles, vamos nos exercitar, vamos andar um pouco, vamos caminhar em família, para que nós possamos demonstrar aquilo que nós queremos para os nossos, que é a saúde e a felicidade. E desse contato com a população, desse tipo de evento, acaba saindo aí, surgindo novas ideias também, para colocar em prática aqui, para virar lei, para virar uma indicação, um requerimento? Nós somos uma esponja, nós absorvemos tudo aquilo que chega perto de nós. A população, às vezes, com um pequeno papel, traz uma ideia e eu tenho, sim, o cuidado de olhar tudo aquilo que pedem e dizer não aquilo que não é impossível, não aquilo que não é justo, não aquilo que não é honesto, mas dizer sim a tudo aquilo que é possível, porque a população é sábia. Pegando esse gancho, vereador, eu queria que o senhor dissesse para o pessoal de casa, seu gabinete está sempre de portas abertas, sugestões, reclamações, pedido. Nós temos a obrigação, que eu costumo dizer que não, é prazer, né? Mas a obrigação de termos esse prazer de receber a sugestão, porque você é meu patrão. O povo sabe aquilo que quer. Então procure sim o meu gabinete, o gabinete de qualquer outro vereador. Mas o meu telefone do nosso gabinete é 3736-1540. 3736-1540. É um telefone para atender a população de Campinas. E tenho certeza que aquele que liga para nós é bem atendido. Ok, então, vereador. Com esse convite do vereador, eu aproveito para encerrar o programa Em Pauta de hoje, mas antes eu queria agradecer ao senhor mais uma vez por vir aqui e contar um pouquinho sobre esses projetos que a população pode participar, tanto da audiência pública, quanto também dessa semana que acontece agora em outubro. Eu fico satisfeito de poder estar aqui na TV Câmara, demonstrando aquilo que nós precisamos, que é a boa vontade e o carinho que nós temos por vocês. Porque nós não podemos de maneira alguma vivermos dizendo que somos políticos, não. Nós somos um representante do povo, nós somos escolhidos por você para representar a tua vontade. Então fique à vontade mesmo, aceitamos críticas, aceitamos opiniões, aceitamos sugestões e acatamos a qualquer pedido que for palpável para o bem de Campinas. Obrigado. Vereador, mais uma vez obrigada, a você de casa também. Muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê no próximo Em Pauta. Tchau!